Olá pessoal, muito boa noite para vocês, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal Dom Soccer, o canal da galera do futebol, e estamos aqui para fazer mais um vídeo, dessa vez vídeo de comentários, né? Não pude deixar de falar dessa campanha do Flamengo no campeonato brasileiro, né, que é uma campanha simplesmente espetacular, fora de série, é uma campanha extraordinária, é uma campanha foda. E é o seguinte, cara, eu tenho para lhe falar, dizer que eu assisti o jogo ontem contra o Ceará e realmente eu fiquei impressionado com esse time do Flamengo, que é um time assim muito bem arrumado, um time que o técnico Jorge Jesus está começando a trabalhar bem com essas peças, que o Flamengo realmente tem peças muito boas, peças muito importantes. E claro, né, não posso deixar de ressaltar e deixar de citar aqui, né, como destaque maior, o gol do De Arrascaeta, né, que foi como se fosse uma cereja no bolo dessa fase, né, do Flamengo, que assumiu a liderança graças a um tropeço do Santos que vencia por 3-0 o Fortaleza. E aí o Fortaleza no segundo tempo conseguiu empatar o jogo e desta maneira o Flamengo ganhou do Ceará, né, e conseguiu ali a liderança do campeonato. Então o Flamengo conseguiu a liderança graças aos dois clubes cearenses, né? Fortaleza ajudou lá em Santos, o Flamengo venceu o Ceará por 3-0, fora o baile. Realmente foi uma exibição espetacular do Flamengo, que conseguiu mais uma goleada neste brasileiro, né? Se eu não me engano, o Flamengo teve algumas goleadas realmente marcantes nesse Brasileirão, por exemplo, 6-1 com o Goiás, os 4-1 contra a equipe do Vasco e ontem os 3-0 com o Ceará, né? Então o Flamengo vem numa sequência boa aí, principalmente com o Jorge Jesus, de resultados de goleadas, né? O Jorge Jesus é um treinador que a gente percebe que, principalmente no jogo contra o Internacional, a gente percebeu isso, é um treinador muito intenso. Ele está conseguindo transmitir essa intensidade no futebol europeu. O futebol europeu ele é realmente intenso, ele tem essa característica de intensidade, né? E o que é interessante é que isso está causando uma revolução no futebol brasileiro, porque não só o Flamengo, mas a equipe do Santos também tem mostrado isso com o seu treinador, o argentino, né, o Jorge Sampaoli. E são treinadores que têm essa característica de fazer com que essas equipes elas jogam de uma maneira ofensiva e de uma maneira intensa. Então o Jorge Jesus, né, e é engraçado, né, que os dois são Jorges, né, os dois Jorges são os líderes do Campeonato Brasileiro. Os dois líderes do Campeonato Brasileiro são exatamente os dois Jorges, Jorge Sampaoli e Jorge Jesus, né? E o Jesus acabou assumindo a liderança ontem. Então o Jesus está na liderança aí, né? E esse time do Flamengo, assim, esse vídeo eu vou fazer algumas observações que eu percebi no jogo de ontem. Eu acho que está se iniciando no Flamengo, está se iniciando, é o início. Não estou falando que é uma coisa já formada, está se iniciando
um processo de um esquadrão, de um time esquadrão. O que seria um time esquadrão? É um time fantástico, um time invencível, um time espetacular, um time para ser lembrado. Vou dar um exemplo: a seleção de 70 é um esquadrão, é uma seleção inesquecível. A seleção de 82, vou falar o time do Flamengo de 81, a gente pode lembrar o São Paulo de 93, de 94, perdão, de 92, 93, o Palmeiras de Vanderlei Luxemburgo 93, 94, né? São equipes que são esquadrões, quer dizer, o pessoal lembra, até os torcedores, se você perguntar, eles lembram até a escalação desses jogadores. E esse time do Flamengo, ele, não tanto pelos jogadores, mas pela maneira de jogar, a maneira que o Jesus está conseguindo desenvolver no Flamengo, estamos desenvolvendo um esquadrão do Flamengo, né? De um time inesquecível. Mas para esse time se tornar inesquecível, vai ser necessário que essa equipe, além dessa fase eufórica, ela seja transformada em títulos. Porque não adianta ficar no cheirinho ou ficar no quase. O Flamengo nos últimos anos tem feito boas campanhas em brasileiros, né? Tem chegado bem, brigado pela liderança, mas tem ficado no quase. Esse ano as expectativas de títulos são muito grandes, mas é claro, a gente tem que lembrar que existem outras equipes também, né? O Palmeiras também é muito forte, né? Mas teve uma queda de rendimento, né? Tem o Santos também, que chegou à liderança também de uma maneira eufórica, também ganhando muito bem, assim, o pessoal impressionado com a maneira do Sampaoli montar o time, né, e com goleadas impressionantes, exibições impressionantes. Mas aí o Santos teve 3 revés que o pessoal voltou um pouco atrás, né? Então eu acho que assim, o Flamengo vive uma expectativa muito bacana, tem um elenco fortíssimo, acho o elenco do Flamengo um elenco muito forte, realmente tem uma equipe muito qualificada, né? O Flamengo conseguiu acertar principalmente um problema que o Flamengo tinha, que era a sua defesa. Eu acho que a chegada do Pablo Mari com o Rodrigo Caio, eu acho que deu uma conexão bacana, e é o segundo jogo que eles jogam e não levam gols, né? O Pablo Mari, um dado interessante, enquanto o Pablo Mari e Rodrigo Caio esteve em campo, o Flamengo não levou gols, né? Vou lembrar aqui, exatamente, não levaram gols. Por exemplo, o jogo contra o Botafogo, né? O jogo que o Flamengo ganhou de 3-2, né? O Pablo Mari iniciou jogando com o Rodrigo Caio, e ali o Rodrigo Caio, né, se machucou e tal. Até o momento, o Botafogo não tinha feito gols o Flamengo não tinha feito gols no Botafogo. Perdão, o Botafogo não tinha feito gols no Flamengo, né? Não tinha feito nenhum gol. Então, essa dupla Pablo Mari e o Rodrigo Caio realmente, até o momento, não sofreram gols dentro da equipe rubro-negra, né? Isso é um dado interessante, principalmente para esse jogo que o Flamengo terá contra a equipe do Internacional lá em Porto Alegre nesta próxima quarta-feira. E é o seguinte, né? O Flamengo trouxe reforços, né? Trouxe reforços interessantes para a lateral, né? O Rafinha, que deu passe para o De Arrascaeta, o Felipe Luiz também, jogadores com níveis de seleção brasileira, com capacidade de serem convocados pelo Tite, né? O Flamengo tem 2 atacantes, uma fase espetacular, no caso o Gabigol e o Bruno Henrique,
jogadores com níveis de seleção brasileira, com capacidade para jogar na seleção brasileira, com capacidade para jogar no futebol europeu, no futebol de alto nível, não só eles, como todos os meios, no caso o Gerson, que veio da Roma, jogou na Fiorentina, caso também do Everton Ribeiro, o caso do De Arrascaeta, que fez um gol antológico ontem, que vai ser lembrado durante muito tempo, e pode também concorrer ao prêmio Puskás, né? Acredito que vai concorrer, sim, com certeza. O gol dele realmente é um gol inesquecível. Então o Flamengo, ele está a passos largos de construir realmente um esquadrão, de montar uma equipe realmente fantástica, uma equipe inesquecível, né? Isso é questão de tempo, é questão de treinamento, é questão de entrosamento, e o Jorge Jesus está trabalhando muito bem, né, nessa parte, nessa etapa, né? Trabalhando no seu sistema defensivo, sistema ofensivo, sistema do meio de campo, sistema de ataque, né? Esse jogo internacional não vai contar com o Cueja, que está suspenso pela diretoria, e nem com o Ilharão. E aí, né, qual vai ser a sugestão do Flamengo, né? Quem o Jesus vai escalar? Ele vai escalar um volante, né? Com certeza o paraguaio Pires da Mota vai ter a sua oportunidade, mas ali quem vai atuar junto com ele? Ele vai deixar um volante? Acho que um volante ele não deixa, porque vai jogar fora de casa, o Flamengo vai ter uma postura mais defensiva, se bem que eu acho que o Flamengo tem que atacar, o Flamengo tem que explorar o seu potencial, né, ofensivo, né, que é muito forte, e atacar o time do Internacional e tentar o primeiro gol. O Flamengo fazendo o primeiro gol realmente dificulta muito mais as coisas para o Internacional, que terá que fazer 4. E eu acho que é o seguinte, esse jogo contra o Inter vai ser um jogo dificílimo para o Flamengo, complicado. O Inter também tem chances de classificação, mas o Flamengo realmente está com a faca e o queijo na mão. O Flamengo só depende dele para se classificar, né? Vai depender da atuação do Flamengo para o Flamengo se classificar, né? E o Flamengo tem time, tem potencial para a classificação e também conseguir, né, o título brasileiro, né? Uma coisa que eu tenho observado, né, nessas próximas rodadas, né? O Flamengo tem 3 jogos importantes até o encerramento do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. O Flamengo enfrenta o Palmeiras, né, na próxima rodada, na rodada número 17. Encara o Palmeiras, Maracanã. Depois, na rodada 18, encara o Avaí, né, na ressacada, o Avaí que não venceu no campeonato ainda. E depois encara o Santos. Ou seja, se o Flamengo vencer esses 3 jogos, os 3 adversários, conseguindo a vitória, tem potencial para isso, né? Não digo que vai ser fácil ou que vai conseguir facilmente, não. O Flamengo vai conseguir uma arrancada muito grande, principalmente pelos confrontos diretos, né? O Flamengo vencendo o Palmeiras, né, e o Santos tropeçando, né? O Flamengo vai para 36 pontos, fica a 6 do Palmeiras. E aí, por exemplo, vencendo o Avaí e vencendo o Santos, dependendo, também tira uma boa vantagem do Santos, entendeu? Mas eu estou fazendo esse prognóstico para o Flamengo criar uma gordurinha até o término do primeiro turno. Mas, enfim, o Flamengo conseguiu a liderança, né, quase que no fim do primeiro turno, né? E sempre no Campeonato Brasileiro, nos últimos campeonatos brasileiros tem sido assim: quem venceu o primeiro turno, quem passou o primeiro turno em primeiro lugar, geralmente consegue o título brasileiro. Então o Flamengo tem tudo para chegar no primeiro turno em primeiro lugar, né? E a gente espera, né? Eu espero que isso aconteça. O Flamengo tem tudo para ocorrer, dependendo dessa boa fase,
porque é como a gente fala, né? Futebol muitas vezes é fase, e a fase do Flamengo é uma fase assim de muita empolgação, né? Se bem que o Flamengo ele vive muito essa euforia, essa empolgação muito mais que os outros clubes, mas não é para menos, né? Realmente o Flamengo vem vivendo dias aí realmente de glórias, né? De vitórias assim impressionantes, né? Vitória sobre o Vasco de uma maneira sensacional, vitória do Internacional também de uma maneira épica, e essa vitória com o Ceará também uma vitória com a cereja do bolo, um gol do Arrascaeta espetacular, né? E é isso, né? O Flamengo, o Jesus está conseguindo encaixar, né, um Flamengo certo, está conseguindo conhecer cada jogador. Eu no início eu não fui muito a favor da saída do Abel, porque eu acho que o Abelão não fazia um trabalho ruim, acho que fazia um trabalho até bacana, mas é aquela coisa, o Abelão não tinha peças para o sistema defensivo, a gente tem que ter essa percepção também. Mas o Abelão ele tem uma visão um pouco mais defensiva. O Abel ele tem uma visão de se preocupar muito mais com o sistema defensivo. O Jesus não, ele tem uma visão europeia, né, de toque de bola, daquela coisa de você manter a bola com você como uma forma de atacar e ao mesmo tempo defender, entendeu? A melhor maneira de você atacar é você tendo a bola no seu pé, e a melhor maneira de se defender é a mesma coisa, é tocando a bola. Por exemplo, o Flamengo no segundo gol, o gol do Gabigol, o Flamengo trocou 20 passes antes do Gabigol fazer o gol, então quer dizer, é aquele giro, né? Toca a bola, não deu certo na frente, voltou, é aquele giro que engana o adversário, não tem jeito, o adversário entra na roda, e é isso que o Flamengo está fazendo, e é isso que está fazendo o Flamengo. É um time de paciência, foi o que aconteceu contra o Internacional. O Internacional fechou diante do Flamengo, o Flamengo teve paciência para tocar a bola, para encontrar os espaços e fazer o gol. Quando encontrou o espaço, aí foi mortal, né? O Bruno Henrique, numa fase espetacular, acabou fazendo 2 gols. Então é isso, o Flamengo está jogando o estilo puramente europeu, o estilo que antes era o estilo do futebol brasileiro, mas que infelizmente a gente, por questão de capricho, né, a gente acabou perdendo essa essência nossa, né? E a gente jogou hoje, a maioria das equipes do futebol brasileiro tocam a bola, mas muitas das vezes sem objetividade. A gente viu isso em 2 equipes cariocas, no caso do Botafogo, no caso do Fluminense, né? O Fluminense chegou até tá indo bem na Sul-Americana, mas é um time que muitas das vezes tocam a bola, mas sem objetividade, sem aquela agressão. O Botafogo também tocando a bola, muitos jogos, né, houve críticas, né, de toques de bola de maneira exagerada, mas sem nenhuma objetividade, né, sem um lance a mais, né, sem um lance de perigo, né, e não é isso que o futebol precisa, né? O futebol precisa realmente de objetividade. Fez 2-0, 3-0, vão correndo atrás do quarto, do quinto, do sexto, do sétimo. E assim o futebol é assim, quanto mais gols, melhor, e o espetáculo fica mais bonito, né? O Flamengo teve chances nesse jogo contra o Ceará de fazer 5 gols, né? O Ceará também, eu acho que o Ceará foi uma equipe que jogou de uma maneira, como eu posso dizer, né, a palavra certa, né? O Ceará jogou de uma maneira respeitosa, né? O Ceará não foi um adversário, não foi uma presa. Não vamos dizer que o Ceará não jogou, o Ceará fez a parte dele, mas a diferença técnica entre as 2 equipes é grande. Ou seja, se o Flamengo pegar uma equipe contra o Palmeiras e vencer por 4-2, vai ser normal, porque a equipe do Palmeiras é qualificada. Agora, se pegar uma equipe contra o Ceará e o Flamengo jogar e o Ceará também, o Ceará mesmo jogando poderá ser goleado por 4-0, 3-0, 5-0.
né? Porque a diferença técnica entre as duas equipes é grande. O Ceará vai jogar o jogo dele, o Flamengo vai jogar o jogo dele, o Flamengo vai ganhar o jogo, porque a diferença técnica entre as duas equipes é grande, né? Então é aquilo, né? Flamengo jogando aquilo que sabe e aquilo que o Jesus está encontrando nesse time. O Flamengo tem tudo para ganhar Libertadores, ganhar Brasileiro. Eu não digo que o Flamengo é campeão brasileiro, é campeão da Libertadores, mas eu digo que com todas as letras o Flamengo vai brigar sim pelos 2 títulos e tem elenco para isso, tem time para isso, não tem dúvida nenhuma, né? E é isso, galera, é isso, esse é meu comentário, é a minha opinião em relação a essa equipe do Flamengo, que realmente está me surpreendendo, está surpreendendo a todo mundo, né? O jogo de ontem contra o Ceará foi um jogo espetacular mesmo, né? O gol do De Arrascaeta foi um gol assim antológico, sem palavras assim, e realmente você ter um jogador como o De Arrascaeta no time, um jogador que faz um lance desse, realmente faz com que você se sinta assim lisonjeado. Falei, pô, eu tenho um craque desse, um cara que faz um gol desse no meu time, realmente é uma coisa recompensadora. E é isso, galera, esse é meu comentário, espero que vocês gostem, se inscrevam no canal e até a próxima, mais um vídeo do Dom Soccer. Até mais.